painel, né, sobre empreendedorismo com drones. Faz parte da programação dos 6 eventos que nós programamos para realizar aqui no nosso stand. E para abordar esse tema, nós temos 2 convidados que muito nos honram com as suas presenças. Né? O Ulf Bogdauer, que é CEO da Skydrones, uma empresa que fabrica drones, uma empresa nacional que fabrica drones, tanto de imageamento quanto de pulverização e distribuição de sólidos. Ele vai se apresentar daqui a pouco. E o Ulf é um convidado de honra para nós, porque todos nós que estamos na sala aqui, que já trabalhamos com drones, que fizeram os cursos aqui com a gente, da SC Agro, tivemos o Ulf como professor. Então, a culpa dele, a culpa da gente estar hoje fazendo essa live aqui é dele. Foi ele que nos puxou para esse mercado aí, né, de drones. Muitos dos que estão na sala aqui, eu sei que são ou pilotos agrícolas, ou agrônomos, ou técnicos agrícolas. Então, drones para uso agrícola, e o Ulf, então, nos trouxe essa oportunidade, nos ensinou o que nós sabemos. A Viviane, que está aqui coordenando o evento comigo, a Lilian, que também é instrutora da consultoria na sala, o Márcio, que é debatedor, todos nós somos alunos do Ulf. Então, obrigado, Ulf, de público aqui, o Juliano, que está na sala também, foi aluno. Obrigado por ter nos motivado com o teu entusiasmo aí a entrar nesse segmento e estar turbinando aí o agronegócio com os drones. É que nem vírus, eu só fui o agente que infectou. É isso aí, exatamente. E o Márcio Busanello, colega agrônomo, também do Rio Grande do Sul, sediado em Caxias do Sul, que veio fazer o curso com a gente, né, Márcio, há 2 anos, aí, de drones, e também se contagiou aí com o vírus do Ulf aí, de drones de pulverização. Hoje é empresário do setor, tem uma empresa que se chama Master Spray Drones, e além disso ele é instrutor dos nossos cursos da SC Agro de drones agrícolas. Então, muito obrigado pela presença dos dois. Nós vamos fazer aqui um debate, um bate-papo informal, né, onde eu vou fazer algumas perguntas para vocês, para conduzir o assunto, e depois o público presente também pode fazer perguntas, né, ou através do chat, ou entrando diretamente, né, na sala aí e perguntando. Ok? Então, vou começar pelo Ulf, pedindo para ele se apresentar a Skydrones, né? Então, quem é o Ulf e quem é a Skydrones? Essa é a primeira pergunta aí, o quebra-gelo. Legal. Bom, Eugênio, obrigado. Obrigado pelo convite, né? E eu estou muito feliz aí de participar desse bate-papo aí junto com o Márcio, né? Então, vai ser muito bacana. É uma apresentação muito rápida, né? Eu sou um dos fundadores da Skydrones, né? A Skydrones é a minha segunda empresa, né? Já tive empresa de automação por muito tempo, né? Inclusive tendo já escritórios na China, em outros lugares do mundo, na África do Sul, Canadá. Então é uma área que os drones na realidade são pequenos robôs, né? Não deixam de ser uma automação, né? Então tem tudo a ver. E a Skydrones, ela é a primeira empresa de multimotores do Brasil, desde 2008, a gente está no mercado. Pessoalmente participei muito da regulamentação atual dos drones, né, que existe. A gente puxou, a Skydrones na época era a única empresa que não era spin-off de universidade, né, era uma empresa formada por empresários, a gente precisava da regulamentação, então a gente forçou muito a barra. Também tive o prazer de participar agora do grupo de trabalho onde o Eugênio também está participando, né, junto com o MAPA na regulamentação do uso dos drones de pulverização na área agrícola, né, que é um capítulo muito diferente, né, de imageamento. E a Skydrones, como vocês conseguem ver aqui atrás, a gente tem equipamentos militares, nós somos uma empresa de defesa também, porque os nossos drones, né, de imageamento eles podem ser usados tanto para imageamento de áreas civis como militares, né, aí não difere muito, né.
E há uns 6 anos atrás, mais ou menos, numa das minhas idas, né, sempre vou todos os anos para as feiras nos Estados Unidos e na China, numa delas eu vi um drone de pulverização, nem sabia o que era, comprei o drone, porque achei muito bacana, trouxe para o Brasil, a gente fez voar, foi numa feira, o Eugênio viu, achou interessante, que era uma pessoa que tem conhecimento agronômico, né, não é o meu caso, e a partir daí o resto é história, né? Porque foram feitos testes, né? O Eugênio, na época, a consultoria dele foi contratada pela Skydrones para a gente fazer um levantamento técnico do equipamento, né? Aí, quando a gente começou, o Eugênio, ele disse que eu fui, vamos dizer assim, o vírus de certas coisas, ele também, com certeza, né? Porque ele acabou me dando uma empurrada aí para nos associarmos ao SINDAG, que é muito importante, né? A Skydrones é a primeira empresa, eu acho que até única no momento no mundo, de uma empresa que faz equipamentos não tripulados associado a uma entidade que representa pilotos, né? Que são os que tripulam os aviões de pulverização agrícola. Tá? Então, a gente desde o começo se aproximou então desse sindicato, dessa associação, que é muito importante, né, para que a gente possa trabalhar para a gente construir um ambiente saudável para que este equipamento, essa nova tecnologia possa ser usada, né? A Viviane nas aulas não cansa de dizer que a gente tem que respeitar as normas de segurança, a gente tem que fazer, agora que no começo dessa tecnologia a gente tem que fazer bem feito, porque o nome científico é se fizer uma burrada, né? Eu ia dizer outra coisa, mas eu não sei quem está na sala, né? Que não me conhece ainda, sabe que às vezes eu solto umas palavrinhas não tão lights, mas no momento que a gente faz uma burrada, né? Acaba carimbando todo mundo, né, com esse nome, né, com esse tag, né, e isso não é legal. Então a gente está trabalhando de uma maneira muito séria junto com o SINDAG. O SINDAG tem nos apoiado de uma maneira fantástica através do Gabriel, né, e da diretoria toda, né, a passada e essa agora. Então, muito bacana. E também, gente, muito diferente dos Estados Unidos, né? Lá, a associação da aviação agrícola não quer nem saber de drones, muito menos do Canadá, de outros lados. Então, essa visão inteligente que o Brasil está tendo, ela não acontece em outros lugares do mundo. E é a cara do Brasil, né? Nós somos agro, né? E nós temos realmente que mostrar que nós somos o melhor do mundo, e isso vai ser bem fácil agora. Passa adiante aí, Eugênio. Ok, obrigado, Uf. Márcio, tem espaço para tu te apresentares, a ti e a tua empresa Master. Ok, obrigado, Eugênio. É um prazer aí estar com vocês aí, o Uf, que nem o Eugênio comentou aí, é o mentor de toda essa nossa turma aí, né, Eugênio? É uma satisfação realmente a gente estar junto aí, né? A gente aprendeu muito durante esse tempo, né, que começou com esse desafio aí com relação a drone de pulverização. Inclusive eu trouxe um aí para homenagear ele aí, um pelicano aí, Uf. Mas, pessoal, eu sou Márcio Busanello, sou engenheiro agrônomo, eu trabalho na área aí já há mais de 10 anos, na profissão. Eu fico sediado na região de Caxias do Sul, e desde 2018, com algumas mudanças aí na legislação, principalmente com relação à rastreabilidade, eu trabalhei com empresas químicas, já trabalhei com várias empresas aí do setor, né? Atualmente sou representante comercial também, e surgiu a necessidade de entender um pouquinho mais, né, a questão do mercado aí de pulverização, né, tecnologia de aplicação, principalmente pelas demandas, né, que o setor, na minha região aqui tem muito mercado de HF, né, que a gente fala, hortaliças, frutas, essas culturas, começaram a demandar bastante a parte de tecnologia de aplicação. E eu comecei a buscar em 2018, eu fiz um curso na URGS, e ali eu conheci a Skydrones, foi uma das empresas parceiras aí da URGS, num projeto ali de apresentar os drones aí para o mercado agrícola, né? Claro, se focava bastante na parte dos vantes ali, que nem o Uf comentou, a parte de
agricultura de precisão estava bastante forte, né? Está bastante forte. E uma das disciplinas aí envolvia o drone de pulverização, que foi o que me atraiu. Logo após aí já fiz o curso com o Eugênio, né, mais específico aí para drone de pulverização, né? Porque quando a gente fala numa tecnologia, a gente tem que entender um pouco melhor, né, para que ela serve, né? Quando a gente entra no assunto, a princípio parece que serve para tudo, né? Mas não é o caso, né? A gente tem que direcionar dentro do mercado para que ela é uma ferramenta para que seja melhor utilizada. E no final do ano passado, né, num projeto aí junto com a Rede Drones daí da SC Agro, a gente começou a atuar no mercado, né? Então montei uma empresa, a Master Spray Drones, é uma empresa que atua na região de Pelotas, mais focado no mercado de arroz, soja e alguma coisa de mercado florestal, para começar a atuar realmente no mercado, entender, né? Entender a eficiência, onde estão os gargalos, né? Evoluir um pouco com relação ao mercado profissional. E a gente está aí já um tempo no mercado, tá começando, já tem alguns clientes, está buscando um modelo e é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar aí durante esse momento que a gente estiver junto. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Márcio. Vamos adiante. Uma das perguntas que a gente mais recebe em relação ao mercado, e o pessoal quer saber o seguinte: como é que vai ser o mercado de drones agrícolas no Brasil? A tendência é os agricultores comprarem os seus próprios drones, como ocorre na China, por exemplo, ou a tendência é terceirizar e existir empresas de prestação de serviço, como ocorre com a aviação agrícola no Brasil? Claro que tem espaço para essas duas oportunidades, mas como é que você vê o mercado brasileiro? O mercado brasileiro é uma evolução natural, vamos dizer assim, do mercado chinês, né? Para quem não conhece ou por quem não sabe por que foram criados os drones de pulverização, eles vieram como uma solução do governo chinês para resolver um problema seríssimo que eles tinham lá uns 6, 7, 8 anos atrás, em que tipo 10, 15% da área de agricultura deles já estava contaminada por agrotóxicos, né? Porque lá a pulverização era feita por costal, na grande maioria, né? Pelo tipo de área deles, e aí o costal, a aplicação era em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer quantidade, e muitas vezes nem fazia, né? Então, no caso deles, o problema deles era o excesso, né? Então eles buscaram uma tecnologia que fosse resolver ou melhorar essa situação. E o drone é uma tecnologia fantástica, né? Porque ele vai fazer só o que está programado, e os chineses, obviamente, criaram algo também muito interessante, né? Se vocês olharem aí essa tecnologia, ela manda informação de tudo que é feito, né? De todas as pulverizações que foram feitas são mandadas para uma base, tá? Essa base no caso dos drones chineses, os fabricantes chineses têm essa informação de todos os voos, seja lá onde eles forem feitos, na China ou aqui no Brasil, ou seja lá onde for. Então, eles criaram essa ferramenta como uma solução para resolver o problema de falta de controle de onde o produto químico era aplicado. Tá? Então, o robô faz a sua parte, que é a parte importante, que é fazer o voo exatamente onde é programado na quantidade correta, e a tecnologia faz com que essa informação seja transmitida para um ponto central, que no caso ali é o governo chinês, né, e os fabricantes chineses. Tá? Então, foi uma ferramenta criada. E aí, o que o governo chinês fez? Eles começaram a fomentar essa tecnologia, né? O governo chinês começou a pagar metade do valor de um drone. Então, os drones na China já são, obviamente, mais baratos que no Brasil. Mesmo nós sendo fabricantes, né? A gente tem condições especiais, às vezes até isenção de taxa de importação, mas a gente tem no Brasil ainda uma cadeia monstruosa aí de impostos. Isso faz com que esse equipamento seja mais caro. Mas, além disso, na China foi fomentado pelo governo. O governo começou a pagar metade desses drones, tá, para o agricultor. Então, na China, quando começou, vamos dizer assim, 5 anos atrás,
a grande tendência era o próprio agricultor comprar o seu drone. Por isso que a gente nota que os drones chineses, principalmente, têm essa obrigatoriedade de ter que caminhar a área, né, para poder marcar o terreno. Porque não há muito problema de ficar mudando essas áreas, porque é sempre a área própria que eles faziam essa pulverização. De uns 2 anos para cá, 2, 3 anos para cá, esse quadro mudou um pouco na China e é mais ou menos na época em que o Brasil começou a se alertar, né? Nós, SkyDrones, já estamos operando com esses drones há mais de 5 anos, tá? Então a gente já tem uma boa experiência nisso. Então, na China, assim como no Brasil, começaram a se criar as empresas que prestam serviço, tá? Por alguns motivos, né? Porque a tecnologia ela tem evoluído bastante, então as empresas acabaram criando pessoas especializadas para o drone dentro delas para prestar o serviço, tá? E também o fato das pessoas não terem mais a tendência delas mesmas comprarem esse drone, né? E sim receberem um serviço. Então, essa tendência, o Brasil pulou uma etapa. O Brasil muitas vezes pula etapas tecnológicas por causa da demora da tecnologia chegar aqui no Brasil. Essa foi um pulo de etapa, né? Então, o Brasil não teve essa etapa, não teria nem condições, né, por causa dos custos. O Brasil já entrou direto na etapa em que a grande maioria das empresas que se formam hoje, a exemplo do Márcio, são empresas que prestam serviço, né? É a lógica, é o custo-benefício melhor, né? Porque quando se compra um equipamento que hoje está na faixa, se a gente for comprar com baterias e tudo mais, está na faixa de, sei lá, de 80, 90 mil reais, vai a 120, dependendo do tamanho do drone, né? No Brasil ainda não são legais os voos comerciais de drones acima de 25 quilos, né? Peso total, que são mais ou menos 10 litros de cauda, e já existem pessoas voando drones maiores. Então, esses equipamentos maiores, eles são mais caros ainda, né? Então, não é muito lógico uma pessoa comprar um equipamento caro que vai ser utilizado, sei lá, 10, 20, 30 vezes aí por ano, né? Muito mais lógico ser feito a compra desse equipamento por uma empresa que presta serviço, porque uma das outras coisas que o Márcio acredito que vai comentar muito forte, que a gente tem notado, quando começou esse boom aí na realidade nós estamos meio que no começo ainda do boom da tecnologia aí dos drones de pulverização, mas quando começou, tinha muita gente que era... eu sei voar, então eu quero comprar um drone de pulverização para ganhar dinheiro. Pô, voar é o menor dos problemas num drone de pulverização. Eles voam sozinhos. Eles fazem tudo automaticamente. O que tem que ter é conhecimento agronômico, né? Por isso, inclusive, os cursos que são feitos, né, são... os cursos, a gente tem curso em parceria com o Eugênio, que são cursos em que a grande maioria do curso, né, inclusive é uma tendência agora pelo MAPA, né, pelo Ministério da Agricultura, que faz com que seja necessário essa educação agronômica e a educação de como lidar com o produto químico, que é o mais importante, é o mais complexo que existe dentro do drone de pulverização. Tá? Então, dando a ré à pergunta, a tendência do mercado são as empresas se formarem, empresas com capacidade, com conhecimento agronômico, que venham utilizar o drone de pulverização como uma ferramenta. Essa é a tendência do mercado. Ok, obrigado, Uf, pelo esclarecimento aí, pela experiência grande no mercado, não só brasileiro, mas no mercado internacional, para que os nossos visitantes aqui no stand entendam como é complexo essa questão do mercado. Agora eu vou perguntar para o Márcio, na sequência, dentro dessa mesma linha aí de raciocínio, Márcio, tu começasse uma empresa pequena, né, com um drone, com recursos limitados, né, e como é que, só que começasse. Acho que esse é o importante, né? Se a gente vai esperar ter todas as condições, né, talvez a gente não comece nunca. Mas, o que tu farias diferente hoje? Né? Ou o que tu sugeres para quem vai começar? Né? Começa assim, compra o drone, vê o que vai dar, ou estuda o mercado, ou já se associa com mais alguém e já começa um negócio maior. Como é que, para se firmar no mercado, para começar já bem, o que tu dá de sugestão aí, de ideia para o pessoal? Sim, é o que eu vejo assim, né, com o tempo a gente vai aprendendo, né, Eugênio, assim como o Uf comentou aí, o mercado do Brasil, ele já se
já se mostra um mercado para prestação de serviço. Eu acho que esse é um ponto bastante interessante aí para quem já atua aí. Eu sei que tem bastante pessoas aí do setor aí aeroagrícola, né? E é uma grande oportunidade realmente para esse tipo de equipamento aí, né? Porque na região, por exemplo, onde a gente atua, a gente consegue, não substitui uma aeronave, né? Não substitui um avião agrícola, mas a gente consegue complementar em muitos casos, né? Em áreas menores, áreas onde a gente vê que tem problemas aí para controle de manchas, por exemplo, né? Mas o que eu vejo, pensando em acessar mercado, né? É que a estrutura, uma estrutura, por exemplo, de um drone hoje, né, nesses pesos aí que o UF comentou, né, que a gente está falando aí de equipamentos de 25 quilos, né, de 10 litros por hectare de aplicação, normalmente, né, então são equipamentos aí que a gente não consegue ter um bom rendimento ainda, né, principalmente por questão de bateria, mas que estão evoluindo muito rápido. E, nesse sentido, eu vejo que o modelo, né, que eu acredito que vai tá vindo cada vez mais forte aí dentro da prestação de serviço, é estruturar parcerias, realmente, né. Empresas, eu participo da Rede Drone, no intuito, um modelo de negócio onde que a gente consegue atender o cliente, muitas vezes, não só com uma empresa, mas em parceria com outras empresas, né, do mesmo segmento, tanto da aviação, né, como empresas com drones também. E a quantidade de equipamentos, ela, até certo ponto, ela é limitante tanto para menos como para mais, né? No meu caso hoje, a limitante é para menos. A gente teria demanda para mais equipamentos, mas como o Ufo comentou, ele tem um investimento inicial muito alto, né? Um equipamento aí que demanda bastante investimento no início. E você precisa ter um mercado bem estabelecido, né, para fazer um investimento. Por exemplo, o ideal seria atuar numa área, 4, 5 equipamentos seria o ideal, mas você tem que ter cliente para isso, tem que ter demanda para quem é prestador de serviço aí, quem já está no mercado, né, tem o pessoal da GPD aí está conosco, que entende bem esse mercado, né, que já atua e tem clientes, e consegue ir atendendo essas demandas dos clientes, né. Então, assim, a questão de comprar equipamento, eu vejo que é um dos pontos lá, quase no final da tomada de decisão. Um dos primeiros, eu acredito, que é realmente entender o mercado, estabelecer as parcerias, se seja ela com o produtor final, ou que nem no nosso caso lá, a gente tem parceiros que são revendas, são empresas que atendem já, né, que a própria aviação, né, no sul do estado a gente tem parceria com a aviação agrícola, que é onde, às vezes, a aeronave ela pode estar fazendo um serviço maior, a gente está cobrindo algumas áreas menores, com o drone. Então, eu acredito que o modelo de prestação, sim, é um grande mercado, né, mas tem que estar entendendo bem qual é a demanda, né. Tendo demanda, o número de drones, aí o UF vai ficar bem feliz aí em atendê-los, né. Então, que nem o próprio mercado florestal, né, que é um mercado hoje que eu acredito que escala muito rápido, né, Eugênio? Quem atua nesse mercado florestal aí vai saber bem do que eu estou falando, né? Ele tem uma demanda muito alta, então, com um drone você não faz nada dentro do mercado florestal. Quem entra nesse mercado aí, pelo menos 2, 3 aeronaves você tem que ter. Mas vai depender realmente do que o mercado vai tá procurando. E como é um mercado que está começando também, né, eu tenho uma foto aqui atrás essa imagem aí é videira, né? Mas hoje é um mercado, por exemplo, que a gente não consegue atuar, né? A maioria dos produtos não são registrados, né? Então a gente trabalha hoje em nicho de mercado, por exemplo, biológico, é um mercado interessante, que está começando, né? O mercado biológico aí com drones é interessante, mas a maioria das culturas ainda a gente tem uma certa restrição com registro de produtos para aplicação aérea. Então, também a gente tem que levar em conta isso, né? O ideal é que se entenda bem o que o mercado está buscando com relação à tecnologia de aplicação. Ok, obrigado, Márcio, aí pelas tuas colocações. Quero agradecer a presença de amigos nossos da aviação agrícola, né? O Thiago
Texto, que é presente na sala, o colega Gadir, a Grazi, da Comunicação de Cidade, e alunos nossos, né, do curso de drones, o Hilário Tevenet, o Nelson Penha, o Elias, o Juliano Ritter, a Bíblia, enfim, a presença de vocês aqui nos prestigiando, né, dos alunos prestigiando os instrutores, Ulf e Márcia. Por falar em instrutores, a próxima pergunta, então, eu faria nesse sentido, Ulf. Qual é a tendência da necessidade de treinamento, né, de ensino nessa área de drones agrícolas? Seria um curso teórico, um curso prático, as duas coisas? Qual é a diferença entre aprender a voar o drone e aplicar o drone? Né? Esse entendimento, o pessoal pergunta muito sobre o curso. Né? Como é que é o curso? Eu posso fazer o curso, mas eu nunca pilotei um drone. Tá? Ou ao contrário, tá? Eu já trabalho com fanto, com imaginamento há muito tempo e quero entrar na área de aplicação agrícola. Como é que tu vês aí essa questão da capacitação? A gente tem uma parceria aí já de 2 anos, né? Já fizemos 12 turmas juntos, né? Mas a gente está sempre de olho no futuro, né? Ajustando de acordo com a necessidade. É um pedaço do comentário que eu fiz antes, né? Para tu ser técnico agrônomo ou engenheiro agrônomo, leva alguns anos. Para aprender a fazer um drone, fazer uma missão automatizada, leva, sei lá, uma tarde, um dia, né? Então, por isso que eu digo, foi o grande embate que, vamos dizer assim, todo novo produto tem uma curva de entrada no mercado, uma curva de percepção, a gente chama, né? Por exemplo, quando entrou há alguns anos atrás, quando chegou... o Gabriel aí entrando, valeu, Gabriel, muito bom. Quando começou há um tempo atrás as pessoas ficarem sabendo dos drones de pulverização, vamos chamar, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, eu me lembro, primeira feira que a gente foi do Sindag, lá em Botucatu, né, a gente tinha que levar eu tive que levar um colete à prova de balas, né, vamos dizer assim, nesse sentido, porque as pessoas, os pilotos de aviação agrícola nos olhavam assim, nossa, esses aqui são nossos inimigos mortais, né, pura falta de informação. Tá? Quando por isso que foi fantástica essa entrada dentro do Sindag, porque deram uma janela monstruosa para a gente conseguir colocar que, assim como o Márcio acabou de falar, os drones agora, neste momento, por isso que eu sempre digo, sejam amigos dos drones, eles vão crescer. É bom vocês serem amigos desde cedo. Tá? Então, agora, neste momento, eles são complementares a outros métodos de aviação, de pulverização, por exemplo, a aviação. Então, em áreas em que o avião não consegue fazer a parte de bordaduras, acabamentos em áreas perigosas, rede de alta tensão, seja lá o que for, existem N motivos para isso, muito bacana terminar o trabalho com um drone, fazer essa bordadura. Então, é super importante, e isso é conhecimento agronômico. Ponto. Né? Quem está nos assistindo aí, que é piloto, né, de aviação agrícola, sabe que, muito diferente do terrestre, a gente tem que ter noção de condições climáticas, a gente tem que ter noção de vento, a gente tem um monte de outras noções que a gente, quando se pega um Phantom ou pega um Vant, pega qualquer coisa para fazer imageamento, tu não tem que ter conhecimento nenhum. Tu vai fazer uma área que tu quer fazer o mapa, vai disparar esse bicho, ele decola de, sei lá, N maneiras, ele vai fazer um voo a 400 pés ou 120 metros e vai tirar um monte de foto e vai pousar. Ele não vai bater em nada, não tem nada lá em cima, não tem produto químico, não tem conhecimento de nada. Zero. E as pessoas que muitas vezes vêm desse mercado querem entrar na área de pulverização achando que o grande negócio é pilotar o drone. E não é. O grande negócio é ter conhecimento agronômico. O grande negócio é ter conhecimento do que está sendo feito. Tá? Inclusive para não fazer as misturas, né, Eugênio, que certos engenheiros agrônomos fazem, que viram uma geleca dentro do drone, entope aí, telefona, o drone não funciona, que não, pô, tira a gelatina que tu acabou de criar. Então, este é o conhecimento importante que tem que ter, né? Isso leva tempo, por isso que o curso é super importante por várias coisas, para se dar essas dicas de empreendedorismo, né? De como criar uma empresa, né? O que não fazer, porque muita gente já entrou nesse ramo
e vocês vão ver drones de pulverização usados sendo vendidos por pessoas que entraram no ramo que talvez que não sejam do ramo, tá? De pulverização, não seja do ramo agronômico. Tá? Então, isso é muito importante. O curso é importante no sentido agronômico. Vai ter uma carga muito maior na parte teórica, né, na parte do conhecimento agronômico, e uma carga menor, prática, que é a carga do voo, que também, obviamente, tem que ter, porque lá se dá muitas dicas de coisas que a gente aprendeu. Porque não pensem que só porque os drones têm radares anticolisão ou que eles não vão bater em nada. Não é bem assim, as coisas não funcionam assim, tem que ter conhecimento, e essa experiência de muitos anos é passada nesses cursos, além de serem exigência agora do mapa, né? Obrigado, Wolf. Márcio, nessa mesma linha aí de assunto, né? Para empreender com drones, né? Quem quer começar a trabalhar com drones, tem dois caminhos, né? Um é trabalhar numa empresa já existente, né? Por exemplo, se empregar como piloto de drone, como agrônomo, enfim, ou montar seu próprio negócio. Quais são as dicas? Eu acho que vou meio nessa linha do UF aí, Eugênio. A primeira coisa realmente é se especializar, né? Buscar entender a tecnologia, né? O equipamento em si é a parte mais fácil, né? Ele é um robô, que nem o UF comenta sempre, né? Ele age aí na situação que você comandar, ele vai fazer. Mas o interessante, assim, com relação a essa tecnologia, realmente quem está entrando, né, quem está buscando, quem está acessando esse mercado, né, isso aí já é uma realidade, né, em alguns mercados mais à frente, aí, que nem o caso do Nemias, que está na sala aí, o mercado de cana aí já exige bastante de drones, né, mas profissionalmente eu acredito que tem que entender, tem que buscar um conhecimento agronômico, que nem o Uf comentou, né, não é uma atividade aí que fica restrita à agronomia, né, a gente vê o próprio engenheiro florestal aí está entrando nesse mercado, né, tem muitos pilotos, a gente teve muitos colegas aí no curso que são pilotos da aviação agrícola, e estão vendo uma grande oportunidade nesse mercado aí. Então, eu vejo o primeiro passo realmente é fazer um curso, é buscar, né, se especializar. Agora, saindo a normativa aí do mapa, né, que a gente está no aguardo aí, provavelmente isso aí vai ser um dos critérios, né, exigidos. Então, quem já está querendo entender mais no mercado, eu sugiro aí que vá buscar, né. A formação de piloto, ela é importante principalmente por essas questões aí de entender o que o equipamento pode fazer, né. A gente está trabalhando normalmente com produto químico, né, então quem vem da área de imaginamento, a gente já teve vários colegas aí que participaram do curso e eram pilotos de Phantom, que nem o Uf comentou, entendiam do drone em si, né, do equipamento, conheciam, né, mas quando começaram a entender um pouquinho mais da legislação e ver que existe toda uma lei de meio ambiente, do mapa, né, por trás, aí, que fala sobre lei de agrotóxicos, né, ou próprias condições ambientais aí que o pessoal da aviação conhece muito bem aí para fazer uma aplicação, começaram a entender que não era uma coisa tão simples, né, não era pegar um drone e sair voando, né. Você precisaria ter um conhecimento bem mais aprofundado aí. E eu acredito que esse seja o primeiro passo, né? Para quem está no mercado aí, está se formando, que está buscando, está vendo que tem uma demanda já de profissionais, né? Hoje, na tomada de decisão para a gente escolher um piloto ou optar por um piloto, é um dos pontos que a gente avalia, né? Se tem um curso ou se tem algum conhecimento, né? Para poder estar operando uma aeronave dessa. A gente sabe que vai ser muito rápido, né? A evolução vem sendo muito rápida, né? Eu fiz o curso já faz 2 anos e já fiz até uma reciclagem, né? Porque tem outras atualizações aí nos próprios equipamentos, né? Então, quem tá querendo investir aí, está querendo pensar nesse mercado, eu acredito que vai ter algum retorno, né?
Com relação até a própria empresa, é o que eu comentei anteriormente, né? Tem que conhecer o mercado. Né? Conheça o mercado, conheça quem são os seus parceiros, se for atrás do investidor, conhecer, né, o retorno aí que vai conseguir ter nesse mercado onde for atuar, né? E com certeza vai ter sucesso, sim. Acho. Então, agora a gente vai abrir espaço para perguntas dos nossos visitantes que estão aqui no stand, tá? Esclarecendo antes que a Rede Drones é um serviço da SC Agro que congrega empresas de drones pequenas e ou jovens, né? Então jovens empresas que estão chegando no mercado, ou empresas que já estão no mercado, mas que são pequenas e querem se tornar grandes, e a maneira que a gente tem de fazer isso rapidamente é trabalhar colaborativamente. Então as empresas são independentes, mas por vezes elas trabalham juntos, como é o caso que o Márcio citou, de já ter trabalhado junto com a GPD VET, né, tanto em cultura de soja quanto em trabalho florestal. Então, são oportunidades que surgiram que um drone só não atenderia. Então, a gente juntou as duas empresas para fazer aquele atendimento. Também na Rede Drones, nós orientamos os empreendedores a montar o seu negócio, montar a sua empresa. Então, estamos à disposição de vocês, né, depois do congresso, aí, podem fazer contato conosco, com a nossa empresa, SC Agro, que a gente passa as informações. Okay? E, então, agora a Viviane faz um contato aí com o chat, né, algumas perguntas para a gente dar continuidade. Tranquilo, vamos iniciar as perguntas. Me passei. Bom dia, gostaria de perguntar para o Márcio como ele faz para acessar mercados. Ele faz visitas nas fazendas e apresenta serviços? Hoje quem perguntou? O Denis. Denis, obrigado aí pela pergunta. Assim, Denis, depende muito de como as regiões, né? Vou te dar o exemplo na região onde a gente atua. O sul do estado do Rio Grande do Sul é uma região de arroz, então ele é acessado por consultores, né? São empresas que prestam serviços de consultorias. Então, o meu acesso é com esses consultores. Esses agrônomos, né, na sua maioria, eles contratam os serviços, né, tanto da aviação como de outras empresas, através de uma assessoria para o produtor. Então, o próprio imageamento, por exemplo, quem trabalha com imageamento, é feito terceirizado, né, vai lá, faz a imagem, é uma empresa que presta serviço, em cima dessas imagens, os agrônomos da fazenda tomam a decisão com relação ao que vai ser feito, se vai ser uma aplicação com aviação ou se vai ser, de repente, com o drone, se for manchas, no caso, né. Então, quem é o nosso acesso, o nosso contato são empresas de assessorias, empresas de revendas, né, empresas que prestam serviço para o produtor. Alguns outros mercados, onde o produtor é o tomador de decisão, aí sim, aí normalmente o acesso, né, o soja, por exemplo, eu sei que o produtor, muitas vezes, é o tomador de decisão, é o contratante do serviço. Então, aí o acesso é via produtor. Obrigado, Márcio. O Júlio, como funcionam as regras da ANAC e do DCEA? Existe alguma regulamentação específica ou esses órgãos não interferem no processo? Vamos lá. Não, as regras são super claras já, né? Tanto do DCEA, né, que é do espaço aéreo. O DCEA a gente não é muito complicado, porque os drones de pulverização, eles voam em áreas agrícolas, né, que não são populosas, e voam muito baixo, né? As alturas nossas de transição, a altura normal de voo é 3, 4 metros acima da cultura, né? E voos de transição entre um voo e o outro são 10, 15 metros de altura. Então a gente nem sequer entra no espaço aéreo, isso não há problema nenhum. A maior
dúvida que existe no mercado, que a gente vê isso diariamente, é quanto à ANAC. Tá? A ANAC tem a regra super clara também, que estabelece que existem 3 classes no Brasil, né? A classe 3, que é de 250 gramas a 25 quilos de peso total de decolagem, tá? Então incluindo bateria, drone e a sua cauda química, né? Então são os drones neste momento legais de voarem no Brasil, são os drones que decolam até 25 quilos, né? Então esses têm uma cauda de 10 litros. É o que o Márcio comentou antes, que eles têm um rendimento de apenas 1 hectare, se a gente for fazer 10 litros por hectare, né? De 1 hectare por voo, tá? E existem os drones que são mais pesados, né? E existem alguns já feitos usados no Brasil, no mundo todo, né? O Brasil está atrasado na regulamentação nesse quesito, tá? Porque os drones acima de 25 quilos, os agras, né, T20, os de 16, 20 litros, 22 litros ou acima, esses equipamentos todos neste momento são ilegais no Brasil, porque existe uma regra que tem que ser atendida na ANAC, ela já existe. O equipamento tem que ser certificado, não existe nenhum equipamento certificado no Brasil, e quem opera, o piloto em comando, tem que ser um piloto com certificado da ANAC. Então tem que ser piloto civil, agrícola, seja lá o que for, mas tem que ser piloto. Tá? Então as regras são super claras, elas existem, só o que a gente busca neste momento é uma exceção. Nos Estados Unidos, na Europa, existe isso, é uma exceção para poder operar equipamentos mais pesados, vamos imaginar até 50, 60 quilos, agrícolas, mas ainda podendo operar elas na regra classe 3. Então não há nenhum problema quanto à ANAC, nem o DSEA. Tá? E o Eugênio depois pode comentar, existem vários lugares do Brasil que tentaram derrubar aí o uso de... tu fechou o teu microfone. Ah, que parte, mas não foi tudo, né? Não, então, tá não. Bom. Não, legal. Não, então eu só falei assim, Fechou. Que estranho. Bom, eu acho que o meu computador encheu o saco de mim. Tá me cortando automaticamente. Mas assim, ó, as regras são super claras, né? E enquanto ainda não entrar a regra do mapa... Fechou. Que louco isso, né? Enquanto não entrar a regra do mapa... pode ser voado. Então, inclusive, alguns estados tentaram proibir o voo de drone. Aí, neste momento, não pode ser proibido, não é legal. E aí, inclusive, o SINDAG tem feito um trabalho fantástico para esclarecer os estados e, principalmente, aqueles políticos que não estão entendendo muito bem sobre a atual legislação. Obrigada. Eu vou fazer uma pergunta, Viviane, que eu estou lendo aqui no chat, tá? Do Flávio, da Pachu. Ele pergunta se há necessidade de engenheiro agrônomo para a operação de drones, como na aviação agrícola. A resposta, Flávio, obrigado pela pergunta, a resposta é o seguinte: para uma empresa prestar serviço com drones, sim, é necessário um engenheiro agrônomo, que vai ser o responsável técnico da empresa. Para um produtor operar um drone próprio apenas nas suas lavouras, não é necessário esse responsável técnico. Tá? Isso já está definido na legislação do Ministério da Agricultura, que foi apresentado ontem pela doutora Welle. E a segunda pergunta do Flávio é a previsão de cursos de drones em São Paulo. Não será em Olímpia, tá? Mas nós teremos em Campinas, em agosto, setembro. Tá? A parte teórica começa agora, nos últimos dias de julho, semana que vem. E a parte prática será em Campinas, Flávio. Então, estamos aguardando aí a tua inscrição. Quem se inscrever nos cursos durante o congresso, e quem se inscrever no sorteio, ganha um quadro com rótulo de cerveja com fotos de avião, cervejas americanas. Parece que o UF quer para aí esse quadro. Tá? Obrigado, Flávio, aí pela pergunta. Próxima pergunta, Vivi. Gostaria de perguntar como está a inovação tecnológica dos mapas multiespectrais, utilizando nas lavouras. Os produtores estão adquirindo esse produto durante as safras? Olha, posso, Márcio, só botar
rapidinho, assim, eu acho interessante. Os mapas multiespectrais, eles na realidade já existem há bastante tempo, né? Enquanto existiam só os mapas multiespectrais, vamos imaginar 3, 4 anos atrás, o uso dele era muito restrito, porque na realidade é um dado estatístico, né? Um dado que vai mostrar alguma anomalia no meio do campo, mas para fazer a solução dela ou a resolução dela era uma coisa muito complicada. Agora, o interessante é com a entrada dos drones, né? A gente utiliza isso muitíssimo agora na área de cana, por exemplo, em que os mapas multiespectrais ajudam a buscar, a localizar mamonas, as reboleiras. E essas áreas, elas são mapas georreferenciados, e no caso do nosso software da SkyDrones, do Pelicano, ele já lê esses mapas automaticamente, e o Pelicano aí faz pulverização somente naquelas áreas que realmente precisam, né? A gente já fez trabalhos em algodão também, muito bons, em que a segunda aplicação de produto químico, ela se reduz só a fazer a correção daquilo que não deu certo na primeira, e muitas vezes é apenas 10, 20% da área total. Então, sim, agora acredito muito forte que este tipo de tecnologia de mapas multiespectrais, não só multiespectrais, existem outras tecnologias, né, hiperespectrais, e assim vai. Agora sim, vão poder ser utilizados de uma maneira muito mais eficaz, porque a gente tem os drones para receber as informações e fazer a correção na hora. Obrigada. Só aproveitando esse gancho do UF ali, com relação a gerar os mapas, né, o que a gente via muito, né, assim, a gente conseguia gerar os mapas, né, excelente qualidade, vamos dizer assim, mas a limitação estava no uso, né, a gente não conseguia evoluir com relação ao uso dos mapas. Então, assim, na tomada de decisão não se tinha, às vezes, a ferramenta ideal, né, o drone, ele facilita muito isso, porque com esse mapa, por exemplo, eu dou um exemplo em arroz, mas já existe em soja, por exemplo, onde que o pessoal consegue, com esses mapas da multiespectral, identificar a reboleira de doença, por exemplo, que é um excelente mercado, né? Você consegue tomar uma decisão de ir lá pontualmente solucionar o problema. Diferente de anteriormente, em soja, por exemplo, o pessoal utiliza muito equipamento terrestre, que mesmo com o mapa, o produtor acabava fazendo uma aplicação em área total. Então, não diferenciava ele ter um mapa identificando uma reboleira, ele entrava em área total. E hoje, com esses mapas e com o drone, a gente consegue fazer pontualmente o trabalho, né? Assim, arroz, cana já se faz muito, né? E tanto doença como invasora, pragas, né? A gente consegue fazer um trabalho mais direcionado. Agora sim, a gente tem a ferramenta para tão falada agricultura de precisão. Né? A gente falou durante anos, né? Porque o bacana é o seguinte, fazer rapidinho, que eu acho bacana esse gancho. Quando a gente tem imagem de satélite, a gente tem um pixel multiespectral, vamos imaginar de 50 por 50 metros. Tá? Então, quando a gente vê uma doença ou alguma anomalia do espaço, tu tem que entrar com um avião, tu tem que entrar com um terrestre, tu tem que entrar com qualquer outra coisa, tá? Porque a área é grande. Agora, se a gente faz os mapas multiespectrais via drone, a gente tem uma resolução, às vezes, de centímetros. 5, 10 centímetros. Então, quando a gente detecta uma anomalia, ela é pequena, ela pode ser tratada com um drone, antes de se tornar algo maior. Então, aí sim, é o grande valor dessa tecnologia, não apenas usar o drone, mas ele entrar dentro de um conjunto. Por isso que é tão importante que as empresas que venham a operar esse tipo de equipamento tenham esse conhecimento agronômico, porque vão poder usar outras ferramentas que podem dar dados para eles. Eles vão ser um doutor com uma tomografia computadorizada de última geração e ainda um laser que vai acabar com o tumor naquele ponto. Obrigada, Uf. O Christian que colocou que gostaria... Exatamente, Uf. Essa questão da... Oi, Gi. Não, desculpa. Só complementando o Uf, né, a questão da agricultura de precisão, né? A questão da agricultura de precisão, ela hoje está disponível a pequenos, médios e grandes produtores, justamente porque chegaram os drones. Então, o drone é o equipamento mais democrático que existe. Até então, o que nós tínhamos? O costal, que é usado nas pequenas propriedades, os tratorizados, que são usados nas médias propriedades, e os aviões, que são utilizados nas grandes propriedades. E hoje o drone ele é usado nos 3 segmentos.
Ele é utilizado nos 3 segmentos. Ele é usado na pequena propriedade para fazer a área inteira, ele é usado na média propriedade para fazer alguns talhões inteiros e pontualmente nos maiores, e na grande propriedade para fazer aplicações localizadas. Então, hoje se utiliza drone em HF, se utiliza drone em floresta, em cana, em arroz, em soja, em milho. Tá? Então, esse foi o grande salto, né, de ter um equipamento que consegue atender todos esses produtores, principalmente através das empresas de prestação de serviço, que fazem com que esses produtores não precisem investir um capital substancial, né, para adquirir um drone. Próxima pergunta, Vivi. O Christian, que fez uma colocação, que gostaria de ressaltar uma orientação: quem quiser empreender com drones de pulverização com agrotóxicos, faça uma consulta formal à DAPAR, Agência de Defensivos Agropecuários, que fiscaliza o uso de drones no seu estado. Positivo. Não só como o caso do Paraná, obrigado, Christian, pela colocação aí, não só no estado do Paraná, mas alguns outros estados requerem o licenciamento das empresas aplicadoras no órgão estadual. Não são todos os estados, mas alguns requerem. Então, nesses estados que há necessidade de fazer o licenciamento ambiental, né, nós fazemos, a SC Agro faz o licenciamento ambiental das aviações no Rio Grande do Sul. A SC Agro há mais de 10 anos licencia aviações na FEPAM. E no estado do Paraná, que é um estado bastante criterioso, né, no uso de agrotóxicos, então é necessidade já de um registro junto da ADAPAR. Obrigada. Uf, como é feita a comunicação do drone com o controle e até que distância existe essa comunicação? A distância tem... Tem microfone. A comunicação, ela é por radiofrequência e ela vai muito, muito além do que a gente necessita, tá? Porque a gente vai voar um drone de pulverização, vamos imaginar, a 500 metros, 600 metros, sei lá, 1 quilômetro no máximo de distância, que a gente tem que enxergar ele, né? Porque senão a gente se perde no espaço, né? E a gente... Mas a comunicação em si, ela vai a 20 quilômetros, então não tem maiores problemas, né? O Júlio, saindo um pouco do agro, vocês já trabalharam com pulverizações em locais urbanos, controle de insetos, como a Aedes aegypti, por exemplo? Vejo que é um mercado que está crescendo. Desinfecções de locais públicos, como pragas, podem ser uma ótima oportunidade durante esse período de pandemia. Sim, isso já é feito, né? A gente no ano passado, a gente fez vários testes aqui em Porto Alegre, na Skydrones de Porto Alegre. A gente disponibilizou equipamentos nossos para a prefeitura, a gente fez vários voos no meio da cidade. A gente já fez em grandes empresas, né? Após esses voos, como eles acabaram gerando uma mídia muito grande, acabamos fazendo esse tipo de voo de desinfecção em grandes empresas, né, o que precisam fazer a desinfecção de áreas de convívio comum, né, de onde as pessoas passam, né, e fiquem antenados aí nas notícias. Semana que vem vai ter outra bem interessante que eu não posso adiantar agora, mas sim, vai ser usada em outro lugar a não ser do agro. Como os operadores de drones fazem para manter o distanciamento de 2 quilômetros em relação aos operadores aeroagrícolas, como previsto pela legislação do DSEA? Existe alguma forma de verificar isso? Essa preocupação é muito importante, principalmente para a segurança dos pilotos operando na mesma localidade. Parabéns pela apresentação. É o Thiago da Textor. Posso responder? Eu estava respondendo por texto aqui para o Thiago. Essa aqui, ela eu não sei, é o seguinte, Thiago, os drones têm identificador chamado ADS-B, certo? Eu consigo ver os voos da Gol, eu consigo ver os voos de todas as aeronaves, menos das agrícolas. Por quê? Então, tecnologia a gente tem. Não está embarcada na aviação agrícola, aqui no Brasil, pelo menos, né? No resto do mundo está. Então, essa tecnologia ela vem somar, né, agora
a segurança, né? Eu acho que está na hora, talvez, de repensar e a gente ver como fazer esse trabalho em conjunto. Fala, Uf, bom dia a todos aí, parabéns pela apresentação. Tiago. Só complementando aí, Uf, é bacana, eu concordo aí, eu acho que a tecnologia vem para somar bastante, sem dúvida, né? Mas por enquanto, né, enquanto não existe uma previsão legal de colocar algum tipo de ADS-B ou tipo de rastreador em avião agrícola, a previsão do DCE é que os drones mantenham um distanciamento de 2 km em relação aos aviões agrícolas, né? Então, isso é uma obrigação dos drones, verificar esse distanciamento e obedecer essa legislação. Então, tem que ter uma preocupação desses operadores de drone para que, de fato, cumpram o que está na lei e não coloquem os aviões agrícolas em risco, né? Não querendo criar uma briga de forma alguma, mas pela segurança. Mas, Tiago, hoje a operação, assim, só para a gente complementar esse assunto, eu coloquei porque eu gosto de dar uma alfinetada que é bom. A gente só se mexe sendo alfinetado, né? Mas, assim, ó, é importante sempre, todas as operações, já há 5, 6 anos, né? Pelo menos do nosso... com as pessoas que a gente treina e tudo mais, a gente sempre faz com que haja uma comunicação com a empresa de pulverização aérea da região, né, para que sejam coordenados os voos, para que a gente tenha um rádio, um telefone, seja lá o que for. A comunicação hoje ela é feita de maneira educada, vamos dizer assim, ainda não é maneira tecnológica, né? Então, mas isso já é feito há muito tempo, né? E tem vários aí, tem vários sócios aí do SINDAG, né, que já tem drones, né, que já aplicam e eles sabem essa linha de pensamento que está sendo feita. Tá certo, acho que é importante essa orientação da parte de vocês aí, justamente para né, incentivar o pessoal realmente a ter a comunicação. Aqui na nossa operação, a gente já teve quase 2 colisões aí, realmente é bem assustador, né? Então, é importante aí da parte do operador do drone ter essa conscientização e realmente fazer esse contato antes com a empresa da região ou com o cliente para fazer essa coordenação prévia. Isso é abordado no curso, Eugênio, antes que tu me corte, isso é abordado no curso, tá? Porque faz parte, isso que eu falei para vocês antes, é muito diferente tu ser um piloto de drone, de Phantom, de alguma coisa que tá lá 400 pés fazendo imagem, ele não vai cruzar com nada, muito menos com a aviação agrícola, né, que está muito baixa. A única coisa que a gente tem é a aviação agrícola, e isso é comentado durante o curso, para que a gente tenha essa atenção de se comunicar com as empresas que normalmente operam na área. Exatamente, Uf. Eu acho que... Obrigado, Tiago, aí pela pergunta, né? A tua preocupação é super relevante, né? Para mim, que trabalha tanto tempo com a aviação agrícola, a gente sempre está muito focado em qualquer coisa que possa comprometer a segurança de voo, né? A gente sempre alerta muito dos nossos cursos de executores com relação a trânsito de veículos, em carreadores, em pista agrícola, enfim, né? E agora com os drones de pulverização, a gente tem uma situação um pouco mais tranquila, que é o fato de o drone ele só voa 10 minutos, e é o tempo dele decolar, aplicar um hectare e voltar. Então, ele não fica circulando, né? E ele não voa, mesmo quando ele está transladando do ponto de decolagem para a área ou retornando, ele não passa de 15 metros de altura. Né? Então, a não ser que tenha um avião agrícola fazendo aplicação na mesma área, né, e poderia existir algum risco. E é claro que a gente não opera drone se tiver um avião agrícola na área. Então, quando a gente está numa fazenda e essa fazenda está fazendo o uso de aviação agrícola e lá também vai se utilizar drone, é coordenado. Né? Já os vantes de imageamento, asa fixa, que voam mais alto e tal, aí é um caso à parte, mas que não se aplica nesses drones de aplicação, tanto de pulverização quanto de aplicação de sólidos, na semeadura e adubação ou distribuição de isca fornecida, são voos muito baixos e de muito curta distância. Né? O drone não se distancia mais do que 300 metros do piloto, porque o piloto não enxerga um drone a mais de 300 metros. Então, se você pegar o Pelicano da Skydrone, pegar o Agras da DJI, pegar o XAG, eles são todos do mesmo tamanho. O máximo que a gente consegue enxergar com segurança é 250 a 300 metros. E baixinho. Não tem por que ele fazer um voo mais longo, porque ele vai só gastar bateria, não vai produzir nada e não vai conseguir aplicar. Mas obrigado aí pela tua colocação, Tiago. Isso sim tem que servir de alerta para todos nós que trabalhamos com drone. Mas outra pergunta. Mas o pequeno e o médio produtor consome esse tipo de serviço?
Muito bem, essa eu vou responder, então, né, como eu já falei anteriormente, é o tipo de tecnologia mais democrático que existe. Tá? Então, as grandes vantagens que eu vejo no uso de drones no agronegócio, na parapulverização, são, primeiro, segurança, né, na aplicação, uma aplicação precisa, uma aplicação sem erros, sem falhas, uma aplicação cirúrgica, agricultura de precisão. Segundo, segurança das pessoas. É o único equipamento que não tem ninguém dentro do talhão. Isso é imbatível. Tá? Então, a gente conseguiu finalmente tirar a pessoa de dentro do talhão. Não tem ninguém com postal, não tem ninguém com trator, não tem nem piloto agrícola lá dentro. E terceiro, é ser o equipamento mais democrático que existe, que é o uso na pequena propriedade, na média propriedade e na grande propriedade. O que viabiliza realmente é o retorno que ele vai trazer para o agricultor. Então, quanto maior o valor agregado do cultivo, mais viável fica utilizar o drone. Exemplo, se eu planto milho, eu vou ter um faturamento com a venda do meu milho, uma receita bruta de R$5.000. Vou colher o meu milho, vou vender todo o milho, vou ter R$5.000 no hectare. Se eu produzo hortaliças, eu vou colher minhas alfaces, vou vender minhas alfaces e vou produzir R$20.000 no hectare, 4 vezes mais. Então, é mais viável utilizar o drone na alface que no milho. Isso comercialmente, para quem vende o serviço. Okay? Se eu produzo tabaco, tem 2 hectares de tabaco, quanto é que custa 2 hectares de tabaco? Quanto é que gera de receita isso? Então, é altamente rentável o uso de drones nesse segmento. Tá? Enquanto que em culturas de grãos extensivas, a aplicação do drone acaba se tornando cara comparando com o avião. Na mesma linha, seu Eugênio, não sei se os senhores vão responder, o Jonathan pergunta, a demanda de serviço com drones são altas no Brasil? E quais os estados que estão mais utilizando os drones? Sim, a demanda é alta, tá? A procura é muito grande, né? Todos os pilotos que nós formamos são prontamente contratados, né? A gente tem mais procura de pilotos do que vaga de profissionais formados. O número de drones de pulverização vendidos hoje no Brasil, que já estão operando, a gente não tem o número exato, mas é de centenas. Já existem empresas de drones de pulverização com 10 drones, tá? 8, 10, 12 drones, várias empresas. As culturas que mais utilizam são floresta, reflorestamento, né? Cana-de-açúcar, banana, culturas de grãos, cereais, né? Arroz, soja, milho, e fruticultura, principalmente citros e café. O café aí na fruticultura, citros e café. Então, essas são as principais culturas que estão utilizando hoje. Só que tem uso já em muitos outros cultivos aí. Outro segmento bastante importante é pastagens. Tá? Já tem vários drones trabalhando em pastagem. O Márcio já fez aplicações de pastagens com a máquina de drones. Nós formamos 3 pilotos no penúltimo curso, que operam no Pará. Eles trabalham com helicópteros e compraram drones, né? Compraram o Pelicano do UF e levaram para o Pará. Então, eles usam o helicóptero ou o drone de acordo com a conveniência. Na pastagem, nós podemos fazer semeadura de pastagem. A Lilian, que está presente aqui, da GPD VET, já fez semeadura de pastagem. O Márcio já fez semeadura de pastagem. Então, essas são as principais culturas que utilizam hoje essa tecnologia. Nós temos mais uma ou duas perguntas, tá? Porque a gente já posso medir. UF, entrando na especificação do equipamento em si, há uma câmera de vídeo acoplada no equipamento? E a outra para ti, UF, o StarTube já foi utilizado em alguma Esse eu já respondi ali embaixo, botei um link já. Ah, tá, Tá desculpa. certo. Não tem problema, não. Já para adiantar. Tá. Não, no nosso caso, as câmeras não são utilizadas da maneira normal, né? Não é usual. É possível instalar, mas drone de pulverização não requer, né? Porque ela já faz um voo pré-programado antes. Então não tem muita utilidade. Em alguns casos até tem utilidade, dependendo do tipo de terreno que se voa, mas normalmente não.
o drone com cauda de 10 litros e as baterias suportam aplicação de 30 metros de altura? Tanto da Sky Drones quanto o Agras, ou da linha DJI, o nosso teto de operação, a gente tem o que a gente chama de uma cerca eletrônica nele, tá? Então ele não voa mais do que 30 metros de altura. Então o limite é 30 metros de aplicação. Tá. Uma pergunta para o senhor Uf. Com um drone aplicador de 10 litros, fica viável o CUAT, benefício, qual deve ser, do uso de pulverização em citros, pensando em quantidade de cauda e os alvos principais dos citros? Eu acho o Márcio ou o Eugênio melhor responder isso daí, porque não é uma pergunta para o lado técnico do equipamento, ele é muito mais o resultado dele, né? Ok. Em relação a custo, né? Perdão. Na cultura do citros, sim, os drones estão sendo bastante usados. Tá? Estão sendo bastante usados os citros, em citros, a pulverização com drones. É uma aplicação aérea, se utiliza baixo volume de cauda, assim como se faz também com aviões agrícolas pulverizando citros ou pulverizando café. Já está sendo bastante utilizado em vários estados do Brasil, com excelente controle de pragas e doenças em citros. Tá? Inclusive, existem planos de voo específico que se faz para conseguir fazer essa aplicação em terrenos mais declivosos de citros e tudo mais. Funciona muito bem, sim. Só complementando... É altamente vantajoso. Só complementando, Eugênio, com relação à fruticultura, né? A gente já fez alguns trabalhos com pêssego, por exemplo, a tomada de decisão com relação ao drone é mais rápida. A gente tem, em caso de doença, uma entrada, por exemplo, pós-chuva, né? Choveu, você entra, às vezes não entra com o tratorizado, consegue entrar com o drone. E no caso de algumas regiões, aí a gente já teve colegas aí do Vale de São Francisco, principalmente lá, que tem as transposições lá, a quantidade de cauda, né? No tratorizado, eles utilizam um volume de cauda aí de 300, 400, até 600 litros, e com o drone a gente está usando 10 litros, até 15 litros de cauda. Então, isso aí é uma economia de água também. Algumas empresas aí fazem esse cálculo aí com relação ao uso desse recurso, né? Então, eu acredito que em fruticultura é uma ferramenta bastante... está crescendo muito, né? Principalmente por esses pontos aí que o Eugênio comentou também e em relação à tomada de decisão. Márcio, já chegou a aplicar com 30 metros de altura? A aplicação foi de 100%? Não, a gente não utiliza essa... Em pêssego, a gente fez trabalhos, a planta tem em torno de 3 metros, 4 metros, a gente voou 2 a 3 metros acima da cultura, 3 metros acima da cultura. Então, eu não fiz esse tipo de aplicação. Não. A última pergunta, posso fazer? Na área florestal, que tem forte demanda, as empresas florestais estão contratando... Desculpa, porque fugiu a pergunta aqui. As empresas estão contratando serviço ou estão comprando drones? Eu posso responder, né? Estão contratando serviço. Né? A grande maioria das empresas está contratando serviço. Algumas estão analisando a viabilidade de comprar drones, mas a grande maioria está contratando serviço. Inclusive, nós temos uma empresa parceira nossa, a LSV Drones, que estará conosco num curso específico para o setor florestal no estado de São Paulo. Foi uma demanda que foi solicitada específica, né, e eles trabalham no mercado florestal. Então, em agosto e setembro agora, nós teremos 2 cursos de drones. Um específico para o setor florestal, junto com a LSV Drones, e um para culturas em geral, junto com a Sky Drones. Ambos os cursos serão com aulas teóricas online e aulas táticas presenciais na cidade de Campinas, tá, no estado de São Paulo. Então, fica aí a informação, né, para quem tem interesse em fazer ou sabe de alguém que tem interesse em fazer. Ainda existem vagas e desses 2 cursos já começa na terça-feira da semana que vem. Então, esse é o momento para se inscreverem, né, ou divulgarem para amigos aí que tenham interesse. Bom, como nós já estouramos o
o tempo, né, era para ser 45 minutos, já estamos 1h30, isso é excelente, né, demonstra o interesse do público. Tivemos um público de 50 pessoas no nosso stand participando, tá? Então só não quebramos o recorde da Viviane e da Lilian ontem, que foram 52, né, 52, então quase encostamos, né, o nosso time dos rapazes aqui quase encostou no time delas lá, mas não tem, as mulheres estão vencendo sempre, até no número de público nas lives aí. Então, para encerrar, eu vou passar ao Márcio para fazer as suas considerações finais e depois ao UF, agradecendo mais uma vez a participação de vocês, em meu nome, em nome da Viviane. Márcio. Só para concluir, então, né, Eugênio, eu acredito assim, pessoal, quem tá pensando aí com relação a investir em drones, né, conheça bem o seu mercado. Cada vez mais as empresas, eu vi que o pessoal questionou aí com relação a registro de produtos, né, eu acredito que isso aí também está evoluindo muito, né, a gente vê as companhias, eu trabalho com empresas de químicos e existe uma movimentação, sim, para registro de produtos, né, específico para esse tipo de aplicação também. E busque realmente aonde você consegue agregar, tá? Você não pense que vão brigar com tratorizado ou que vão entrar no mercado da aviação, né? Ele é um mercado realmente para complementar, fazer esse diferencial que o UF comentou aí, né? Você consegue realmente agora fazer uma agricultura de precisão. Então, quem presta serviço e quer entregar um resultado diferente para o mercado, para o cliente, vai conseguir fazer isso com o drone, né? A informação do drone, os mapas que a gente gera, a informação que a gente gera, a qualidade da informação, ela é muito importante, né? A gente nem comentou sobre a rastreabilidade, né? Os dados que saem ali do software, né? Sai praticamente mastigado, pronto para ser entregue para o cliente, né? Então, sucesso para todos aí, obrigado pela participação. Obrigado, Márcio. Excelente a tua participação, a tua experiência do dia a dia, né? Tanto como instrutor da SC Agro, como empresário do ramo de drones, aí, representante da Rede Drones. UF, por gentileza. Bom, também agradeço muito, né, esse convite, espero que as informações que a gente tenha dado tenham acrescentado, né? É muito importante, como a gente disse, a educação, né, para que a gente entenda bem nesse mercado, principalmente para quem não é do ramo, né, que entrem, né, que vai entrar no mercado. Então é bom se informar antes. O curso é uma excelente oportunidade, né, porque o investimento, ele é um investimento relativamente baixo à quantidade de investimento necessário para operar uma empresa desse tipo, né. Então ali é um excelente ponto de contato. Também gostaria que aproveitassem, nós também da SkyDrones estamos expondo neste evento. Nós temos o Christian, que está participando aqui dessa live, ele poderá também esclarecer quaisquer dúvidas dos nossos equipamentos, né? É muito importante, a gente desenvolve tecnologia no Brasil para o mercado brasileiro, e como eu havia falado antes, a gente não está mandando nenhum dado da produtividade brasileira para a China, tá? Então, agradeço a oportunidade e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato também via Eugênio ou diretamente com a SkyDrones. Obrigado. Ok, obrigado, UF. A nossa parceria da SC Agro com a SkyDrones, ela vai muito além das relações empresariais, comerciais, né? A gente fortaleceu uma amizade, uma admiração mútua ao longo desse período, né, não só nossa, na UF, mas dos nossos parceiros, dos nossos sócios, dos nossos colegas, dos nossos ex-alunos, né, tem vários aqui na sala, né, e isso nos dá uma satisfação muito grande, né, de estar construindo esse mercado juntos, né, e temos certeza de que esse painel aqui está sendo muito importante para fortalecer essas ligações. Então, o meu nome, muito obrigado a todos vocês. Vou passar para a Viviane, que é a nossa chefe do Congresso aqui, a nossa líder aqui do stand do Congresso, fazer
o encerramento e chamar para o painel da tarde. Muito obrigado a todos, Ulf, foi fantástico estar contigo aqui no nosso stand. O stand de vocês, a gente já esteve visitando, espero que todos os presentes passem lá também. Obrigado. Queria muito agradecer ao Márcio e ao UF, né? Sempre é muito bom essa troca de informação, né? Essa troca de conhecimento, e a gente forma pessoas assim, com toda essa troca. E gostaria de convidar todos os presentes para o painel de hoje à tarde, que vai acontecer às 15 horas, que é sobre os números, a importância dos números, tá? Então, convido a todos para participar às 15 horas do nosso próximo painel. E lembro a todos que nós vamos ter um sorteio do quadro que o seu Eugênio está mostrando, e para participar do sorteio, que ocorrerá logo após a palestra, vocês precisam preencher o link, só um minuto que eu vou botar o link aqui na conversa, para quem ainda não preencheu, preencher o formulário e automaticamente já estará concorrendo a esse lindo quadro que o seu Eugênio acabou de mostrar para todos nós, tá? Então, muito obrigado a todos, a participação de todos sempre é muito importante. Um bom congresso para todos, um bom almoço para todos. Obrigadão, guris. Obrigada, seu Eugênio.